Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Meus amados do 8º ano da escola promove. Olha eu de novo na nossa aula de história. Pois é, vamos dar continuidade àquela aula de ontem, de história, né, onde nós tratamos do nosso querido Dom Pedro I, grande imperador e grande compositor, né, e que foi o que proclamou a independência do Brasil. Nós paramos no momento que ele proclamou a independência, que o Brasil se viu independente finalmente depois da independência da Bahia, né? E vamos dar continuidade, então, de onde a gente parou, na aula de ontem, de onde a gente parou, né? Pois é, o Brasil torna-se independente, finalmente, mas o Brasil estava com sérios problemas financeiros, né? Contidas as revoltas internas, o Brasil precisava sanar sua dificuldade, seus problemas financeiros, e também precisava estabelecer relações diplomáticas e comerciais com outros países. Para isso, era necessário que esses países reconhecessem a independência do Brasil. Já pensou? O Brasil torna-se independente, mas nenhum país reconhece, né? Então significa que nenhum país iria querer romper a sua amizade com Portugal, né, para fazer comércio com a colônia que tinha se desprendido, se separado, se tornado independente de Portugal, né? Então, era necessário que os países reconhecessem a independência do Brasil. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi a América, os Estados Unidos da América, que há um tempo atrás tinham se tornado independentes também na Inglaterra, né? Eles eram a América. Eles se tornam independentes e transformam-se nos Estados Unidos da América, né? Então, os americanos, em 1824, eles aceitam, né, reconhecem a independência do Brasil, certo? E aí, a partir desse reconhecimento, evidentemente, há um interesse mútuo, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, em fazerem comércio, né? Terem relações comerciais, né? Então, essa aceitação da independência, o reconhecimento da independência do Brasil, promove entre o Brasil e os Estados Unidos relações de amizade, relações comerciais, certo? Muito bem. Portugal, por sua vez, meus amados, só vai reconhecer a independência do Brasil em 1825. Quando é que o Brasil se tornou independente? 1822. Quando há o reconhecimento? 1825, ou seja, 3 anos depois. Mas para isso acontecer, amados idolatrados, salve, salve, foram necessárias inúmeras reuniões entre brasileiros e portugueses, né? Sempre com a mediação dos ingleses, que na época a Inglaterra era o país mais importante, a grande potência, o grande império, né? E aí houve a mediação inglesa, os ingleses, sempre diplomatas ingleses, sempre mediando as reuniões entre diplomatas brasileiros e diplomatas portugueses. Em 1825, finalmente, Portugal reconhece, realmente o Brasil agora é independente. Aí pronto, aí a partir daí o Brasil realmente já estava independente. Mas o reconhecimento por parte de Portugal, meus amados, exigiu um pagamento, né? Um pagamento como se fosse assim uma reparação, né? Foram 2 milhões de libras esterlinas, né? Então o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas ao Portugal, e concedeu o título de imperador honorário do Brasil ao rei Dom João VI, pai de Dom Pedro I, né? Então o rei Dom João VI ficou sendo imperador honorário do Brasil. Honorário significa que é um cargo de honra, né? Não é o imperador de fato. O imperador de fato era Dom Pedro I, filho do grande Dom João VI, aquele que deu um baile em Napoleão, né? Pois é. Então, meus amados,
Só que o Brasil estava numa situação financeira difícil, né? E como é que ele vai arranjar dinheiro para pagar essa indenização a Portugal? Pediu um empréstimo aos ingleses. Quem tinha dinheiro, então pediu empréstimo aos ingleses, o que vai aumentar a dívida do Brasil com a Inglaterra, né? Então, esse empréstimo é seguido também de um tratado, né? Os tratados que tinham entre Portugal e Inglaterra, né? Os tratados da colônia de Portugal, que era o Brasil, que era colônia ainda com a Inglaterra, foram renovados agora o Brasil como um império, né? um país independente, certo? Então, esses tratados foram renovados, os ingleses emprestaram dinheiro, mas os ingleses também tiveram vantagens comerciais, né? As taxas de importação das mercadorias inglesas eram baixas, né? E etc e tal. Houve uma série de vantagens concedidas tanto pelos ingleses quanto os brasileiros também, né? Tiveram vantagens concederam vantagens nesses acordos, né? Era necessário naquele momento, tal e coisa e tal. Muito bem. Posto o Brasil independente, o Brasil agora é independente, é um império, é um país independente, né? Era necessário finalmente se fazer aquilo que Dom Pedro ameaçou fazer lá atrás, né? Convocar a Assembleia Constituinte e criar para o Brasil uma Constituição. Como eu falei para vocês, a Constituição é a lei máxima de um país, certo? Todo país tem uma Constituição. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma Constituição que tem mais de 300 anos e realmente, se não me engano, são 7 artigos. É uma Constituição primorosa. Nunca mudou. A nossa já mudou algumas vezes, né? A deles nunca mudou, né? Ou seja, significa que funciona, né? Quando algo funciona, não precisa mudar, né? Então, evidentemente, a nossa primeira Constituição, houve a convocação da Assembleia em 1823, né? Então, os representantes das províncias, né, que hoje são estados, Bahia, Pernambuco, eram províncias naquela época. Então, houve representantes das províncias se reuniram, né, para elaborar essa Constituição e tal, e coisa e tal. Dom Pedro, meus amados, ele deu essa possibilidade dos representantes, os constituintes, né, criarem a nova Constituição, e durou 8 meses a feitura, a confecção dessa Constituição. Certo? Só que haviam grupos antagônicos entre os constituintes, entre aqueles que queriam elaborar a Constituição, escrever a Constituição, né? Havia um grupo que queria o fortalecimento e a autonomia das províncias do Império, né? Das províncias, Bahia, Pernambuco, as províncias que hoje viraram estados, né? Havia um grupo que queria o fortalecimento dessas províncias, uma autonomia maior para criar suas próprias leis, fazer seus próprios impostos, parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era um país, uma república federativa, né? Então, nos Estados Unidos, os estados tinham bastante autonomia até hoje, né? Tanto que a Constituição é a mesma, então continua sendo a mesma coisa, né? Então, havia um grupo que queria no Império do Brasil, a Constituição com mais autonomia para as províncias. Outro grupo queria que o poder fosse centralizado na figura do imperador, né? Então o poder está centralizado. Então, grupos antagônicos. O primeiro grupo, o grupo que queria autonomia para as províncias, era conhecido como Partido Brasileiro. O segundo grupo, né, que queria que o poder fosse mais concentrado na figura do imperador, do Estado, né? Eles eram chamados de Partido Português, certo? A este grupo estavam presentes José Bonifácio de Andrada e Silva e o irmão dele, Antônio Carlos de Andrada. Então, meus amados, mesmo com toda divergência, com toda diferenças de opiniões, né, dos dois lados, eles chegaram a um acordo comum e aí elaboraram uma Constituição, certo? Só que 2 pontos dessa Constituição desagradaram Pedroca, mais conhecido como Dom Pedro I. Muito bem. Primeiro é o seguinte, um ponto que não agradou Pedroca. Proibia o imperador de dissolver a Assembleia, ou seja, a Câmara dos Deputados e Senadores, né?
proibia ele de dissolver. Ele não pode dissolver, ou seja, não pode acabar, né? Tá aqui a Câmara dos Deputados e Senadores, se houvesse alguma coisa que desagradasse, falou assim, a partir de hoje já está dissolvida, vou convocar uma nova eleição para novos deputados e senadores. Era proibido dele fazer isso. A segunda, proibia que estrangeiros ocupassem cargos de senador e deputado. O que impedia que candidatos portugueses, amigos do imperador, fossem candidatos a deputados e senadores. Amigos do imperador fossem candidatos a deputados e senadores. E aí o imperador falou assim, aqui não, Zezão, não aceitou, certo? Não aprovou essa Constituição. E o imperador faz o seguinte, olha, vou consultar, vou convocar algumas pessoas da minha confiança e vou elaborar uma nova Constituição. E aí há uma nova elaboração de uma nova Constituição, ou melhor, da primeira Constituição, né? Que a primeira elaborada não foi aceita por ele, então não passou a vigorar, não chegou, foi só um projeto de Constituição. E aí ele, juntamente com as pessoas próximas a ele, eles elaboram a Constituição e outorgam a Constituição, ou seja, outorgar, ele declara como válida, não foi votada, não, declarou, a partir de hoje está outorgada a nova Constituição. No dia 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição, conhecida como Constituição de 1824, certo? Essa Constituição, ela determinava o seguinte, o Brasil é uma monarquia constitucional hereditária. O que é que significa isso? Que é uma monarquia que era regida pela Constituição e que o cargo de monarca era hereditário. Se Dom Pedro faltasse, no lugar dele ficaria seu filho. Se o filho de Dom Pedro faltasse, no lugar... E assim vai. O filho passava para o filho, certo? Então, haveria eleições indiretas para senadores, deputados e membros dos conselhos provinciais, os conselhos das províncias, Pernambuco, Bahia, né? Pois é, certo? E havia, então dava essa possibilidade, a Constituição de 1824, certo? Havia também outras decisões da Constituição. A Constituição de 1824 determinava, essa foi a mais importante, né, que foi, inclusive, até hoje se discute ela, né? Pois é. Então, determinava que o Brasil teria 4 poderes. O Estado brasileiro seria dividido em um Estado de 4 poderes. Primeiro, o poder executivo. Esse poder é exercido pelo imperador, pelos ministros de Estado, tinham a função de administrar o país e organizar as ações militares. O segundo poder, o legislativo, era exercido pela Assembleia Geral, que era composta da Câmara dos Deputados, dos senadores. Função, criar leis, legislar, formular leis, interpretar ou suspender leis. O terceiro, judiciário, que era exercido pelos juízes e tribunais. Função, fiscalizar e julgar a aplicação das leis e também àqueles que infringiam as leis, certo? E, finalmente, o quarto poder, que era o poder moderador. Esse poder era exclusivo do imperador, certo? Permitia ao imperador destituir a quem ele quisesse, dissolver a Assembleia, ou então ele teria o voto de Minerva, aquele voto, quando houvesse impasse, ele decidiria o caminho a seguir. Então, decidiu-se que o Brasil tinha 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Certo? Outra questão também que foi muito importante, que foi criada na Constituição de 1824, foi uma questão religiosa. Certo? Naquela época, o catolicismo era a religião oficial do Império, né? Mas havia permissão de que todo mundo praticasse suas religiões, independente de qualquer coisa. Todo mundo tinha direito de aplicar suas religiões, de
comungar das suas religiões, né? Não só os católicos, enfim. E aí o que acontece? Mas, para ocupar cargos públicos, cargos altos, né, do governo, era necessário ser católico, certo? Muito bem. Além disso, bispos e arcebispos eram funcionários públicos, né? Eram considerados funcionários públicos. Olha que coisa, né? Pois é. Naquela Constituição também determinou-se a criação das forças do Exército e da Marinha, que o Brasil não tinha ainda. Muito bem, meus amados. Pois é, meus amados. Na próxima aula, nós daremos continuidade a esta aula sobre esse novo Brasil, né? A Assembleia Constituinte, a nova Constituição. Na próxima aula daremos continuidade a esse assunto, certo? Então, até a próxima. Que Deus abençoe a todos e amor, eu quero seu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora, se ela vai embora. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Bom fim de semana.